Olá, colegas. Eu sou a Alice Cação, um dos elementos da equipa do projeto Física em Ação do 11º ano. Os meus colegas de equipa são a Noémia Maciel, a professora Maria do Céu Marques, a Andreia Magalhães, a Ana Rita Mota e o Carlos Azevedo. Somos todos professores apaixonados pelo ensino, pela inovação e pelas novas tecnologias. Apostamos muito neste novo projeto, pois somos professores resilientes, alinhados com o presente, mas orientados para o futuro. O Física em Ação é constituído por um manual, um caderno de atividades mais a prova de exame, o dossiê do professor, atividades experimentais e ainda a prova de exame professor. O Física em Ação é, em nosso entender, e estamos certos que também o poderão reconhecer depois de o analisar, motivador e estimulante para o aluno, facilitador e potenciador do trabalho do professor, flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. Em tempos de mudança e de grandes desafios, é importante realçar que este projeto reflete as orientações das aprendizagens essenciais, dá sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Neste projeto, vamos encontrar um conjunto de estratégias, orientações, sugestões e dicas de professores para professores e sempre com o objetivo de potenciar o trabalho do aluno e agilizar o trabalho do professor em quaisquer circunstâncias, na sala de aula, no ensino à distância ou em regime misto. O Física em Ação é, então, um projeto flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. O manual está estruturado em 2 domínios, 5 subdomínios e 13 módulos, procurando motivar o aluno para a descoberta, envolvendo-o em diferentes atividades de aprendizagem que o mobilizam para a exploração de diferentes fenómenos. Cada subdomínio tem início num ponto de partida, no qual, a partir de exemplos do cotidiano, se inicia a abordagem dos conteúdos de forma motivadora, apoiada em vídeos exclusivos produzidos para ampliar a discussão. Vivemos num mundo em movimento e a mecânica é o ramo da física que estuda esses movimentos e as forças associadas. Dentro desta encontramos a cinemática, a parte da mecânica que trata da descrição dos movimentos. O estudo da cinemática foi iniciado por Aristóteles, no século IV a.C. Para Aristóteles, um corpo só se manteria em movimento se sobre ele atuasse uma força. Assim, quando a força deixasse de atuar, o corpo deveria parar. No século XVII, Galileu descobriu algo muito diferente. Galileu concluiu que, na ausência de atrito, um corpo em movimento num plano horizontal, sujeito apenas ao seu peso e à reação normal, se move com velocidade constante. Anos mais tarde, Newton formulou as suas 3 leis do movimento. Destas, a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, já havia sido formulada por Galileu. Estavam assim criadas as bases da chamada mecânica clássica, lançadas por Galileu, Kepler e Newton. Já no século XX, ocorreu o desenvolvimento extraordinário da física moderna. Einstein apresentou as suas teorias da relatividade restrita e da relatividade geral. Surgiu assim a mecânica relativista, que demonstra que o espaço e o tempo são conceitos relativos. Ainda durante a primeira metade do século XX foi estabelecida a mecânica quântica, que estuda os átomos e as partículas subatómicas. Einstein e Max Planck deram assim o pontapé de saída para o desenvolvimento de tecnologia moderna como o laser, o transistor, a supercondutividade e muito mais, como vais poder descobrir. Na continuidade, a abordagem dos diferentes módulos é iniciada a partir de 3 ou 4 questões motivadoras formuladas para orientar a análise e sempre acompanhadas de uma story, produzida para envolver o aluno no debate, tirando partido do seu comportamento digital.
A exploração dos conteúdos mantém algumas características em que sempre acreditamos, como os destaques dos conceitos principais, as imagens em contexto que estimulam a curiosidade, promovem o esclarecimento de dúvidas, convidam à leitura e ao estudo dos conteúdos, os repare na coluna estreita, com o objetivo de fixar a atenção do aluno em aspectos a valorizar, os múltiplos recursos digitais disponíveis no manual digital que reforçam e ampliam as aprendizagens. Todas estas características, acompanhadas da indicação das aprendizagens essenciais e de algumas sugestões metodológicas para o professor no seu exemplar, configuram uma organização que facilita, como já referi, o trabalho dos diferentes intervenientes. Sempre que se considera oportuno, propõem-se questões com resolução pormenorizada em contexto. Para a verificação das aprendizagens, surgem sempre no final de cada módulo 2 páginas com questões propostas em dupla coluna de tipologia diversificada no Verifique o que aprendeu, para além de muitas outras questões que se propõem no fim de cada subdomínio no Aplique o que aprendeu. Desta forma, a multiplicidade de exercícios e problemas propostos, todos resolvidos com uma explicação clara, garante a melhor preparação do aluno para as diferentes avaliações, com um trabalho e um treino intensivo para propostas de tipologia de exame. Para o professor estão disponíveis, apenas no seu exemplar, as soluções de todas as questões para facilitar uma rápida correção das mesmas. No Física em Ação de 11º ano, as atividades experimentais surgem integradas no manual, no final do módulo a que pertencem, mas sempre relembradas no momento da abordagem em que devem ser implementadas. Esta estratégia garante a necessária disponibilidade dos procedimentos a mobilizar para as diferentes atividades experimentais. Estes procedimentos são sempre acompanhados de questões iniciais e finais, que servem para abrir caminho e orientar para as devidas conclusões de cada uma das atividades, mas a sua ampliação está prevista no Verifique o que aprendeu, de final de módulo, e no Aplique o que aprendeu, de final de subdomínio, com mais um conjunto de questões de exploração de cada uma das atividades experimentais. Sendo já prática habitual, os diferentes trabalhos experimentais são sempre acompanhados de vídeos tutoriais detalhados que permitem verificar a qualquer momento as principais características de cada um deles. Para verificar experimentalmente a relação que existe entre a velocidade e o deslocamento e para determinar a resultante das forças de atrito, vamos necessitar deste material. Observemos a seguinte montagem experimental. Largando o bloco de uma dada altura no plano inclinado, este vai passar na célula fotoelétrica com uma determinada velocidade. Chegando ao plano horizontal, a sua velocidade irá diminuir até se anular. Antes de iniciarmos os ensaios, vamos fazer algumas medições que nos serão úteis. A massa do bloco é 16 gramas, com uma incerteza de 1 grama. Para descobrir a componente escalar da velocidade do bloco, medimos a espessura do pino. 3,0 mm, com uma incerteza associada de 0,1 mm, e com o digitímetro medimos o tempo que o pino demora a interromper a luz da célula fotoelétrica durante a sua passagem. Com estes 2 valores, a espessura e o tempo, poderemos determinar a componente escalar da velocidade. Quanto maior for a altura a que é alargado, maior será a energia potencial gravítica do bloco e a velocidade com que passa na célula. Vamos iniciar o ensaio largando o bloco da primeira marca da rampa, tendo cuidado de colocar previamente o digitímetro a 0. O bloco passa na célula com uma certa velocidade, interrompendo o sensor durante um intervalo de tempo. A sua velocidade diminui gradualmente, acabando por parar. Agora, medimos a distância entre a célula e a posição onde parou e repetimos o ensaio 2 vezes para a mesma altura. Os resultados obtidos neste primeiro ensaio são estes. Ou seja, os valores médios obtidos são, para o tempo, 1,075 milissegundos e para a distância percorrida, 50,50 cm.
De seguida, repetimos o procedimento, largando o bloco de cada uma das posições iniciais assinaladas, registamos todos os valores e calculamos os valores médios para o tempo e para a distância. Com estes valores médios, podemos calcular a velocidade inicial, v0. Recorda que a componente escalar da velocidade é a razão entre a espessura do pino do bloco em metros e o intervalo de tempo em segundos que este leva a passar na célula. Já podemos então calcular o valor de v0 ao quadrado. Vamos agora representar graficamente os valores de v0 ao quadrado em função dos valores médios de ΔX registados. Verificamos experimentalmente que o quadrado da velocidade inicial é diretamente proporcional à distância de paragem. A constante de proporcionalidade representa o dobro do módulo da aceleração, o que corresponde ao declive da reta obtida. Assim, sabendo o declive da reta, podemos facilmente obter o valor escalar da aceleração. Como esperado, a aceleração é constante, com sinal contrário ao da velocidade, o que significa que o seu sentido é contrário ao do movimento. Ou seja, podemos afirmar que temos um movimento retilíneo uniformemente retardado. O bloco foi travando ao longo do percurso horizontal devido a uma força constante que se opunha ao movimento, acabando por parar. Recorrendo à segunda lei de Newton, sabendo a massa do bloco e a componente escalar da aceleração, podemos determinar o valor desta força. A força que faz parar o bloco é, portanto, uma força resistente. Mas as atividades experimentais não se esgotam no manual. Para valorizar o trabalho experimental para o professor, produziu-se um livro com a exploração das diferentes propostas experimentais, com um conjunto de resultados reais que podem sempre ser utilizados, bem como mais questões sobre as atividades que podem ser utilizadas, quer como ficha formativa ou para eventuais momentos de avaliação prática. Ainda para o professor, estão disponíveis os protocolos plastificados de todas as atividades no dossiê do professor. Com o objetivo de ampliar conhecimentos e desenvolver competências, procurando dar sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, propõe-se, no final de cada subdomínio, no Desenvolve Competências, um conjunto de desafios que mobilizam diferentes estratégias e promovem uma verdadeira interação interpares. Também, a pensar na motivação do aluno, surgem por vezes leituras complementares, as Físicas em Ação, que pretendem contextualizar a aprendizagem científica e concorrem para o alcance das competências, capacidades e atitudes previstas pelo perfil dos alunos. O projeto dispõe de um caderno de atividades que inclui na parte inversa o à prova de exame. Por subdomínio, com síntese e diagramas de conteúdos, encontra uma grande diversidade de questões propostas, muitas com recurso à calculadora gráfica e ainda exercícios sobre as atividades experimentais. Também neste caso, o exemplar do professor apresenta as resoluções detalhadas em contexto. O professor tem disponível um outro livro em caso de adoção, o à prova de exame, que reúne todas as questões oficiais de exame detalhadamente resolvidas, organizadas cronologicamente e pelos domínios e subdomínios das aprendizagens essenciais. O trabalho do professor não acontece apenas nas suas aulas. Antes destas, há toda uma preparação que mobiliza grandemente o professor e que não tem visibilidade. Para o auxiliar, estão disponíveis no dossiê do professor planificações das atividades letivas com propostas passíveis de serem aplicadas em regime presencial, à distância ou misto, fichas diagnósticas, fichas de trabalho por módulos, testes de avaliação e questões de aula e ainda fichas experimentais que configuram uma avaliação pedagógica por domínio. Propostas de domínio de autonomia curricular que preconizam interseções de aprendizagens de diferentes disciplinas e exploram percursos que privilegiam o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, de relação e de análise. Ferramentas digitais para uma nova avaliação, com sugestões de recursos digitais que permitem avaliar formativa e sumativamente as competências e capacidades dos alunos ao longo do tempo e facilitam a devolução de um feedback construtivo. No computador, no tablet ou em telemóvel,
Com apelativas e motivadoras soluções tecnológicas, estão disponíveis múltiplos recursos digitais que apoiam e ampliam o trabalho do professor e do aluno, nomeadamente os quizzes, testes interativos, para além de EV Stories, podcast, PowerPoint por módulo, vídeos e animações, vídeos tutoriais, simulações, tudo isto e muito, muito mais. Para garantir todos os recursos dispensando a utilização da internet, está também disponível a aplicação EV Smartbook, na qual poderá encontrar estes mesmos recursos. Muito mais haveria a salientar. Aproveitamos agora para relembrar apenas alguns aspectos que nos merecem destaque. Estrutura amigável e organizada, articulação dos seus componentes, quantidade e qualidade de questões de diferentes tipologias, questões diversificadas sobre as atividades experimentais e de traçado e de interpretação de gráficos, questões de exame e problemas, desafios científicos que promovem uma interação disciplinar e muito, muito mais. Colegas, aguardamos a vossa análise do projeto. Acreditamos que concordarão com o que referimos e salientamos. Conte sempre connosco. Estaremos juntos a abraçar o amanhã. Num contexto de mudanças e de grandes desafios, procuramos, com este novo projeto, proporcionar-lhe inovação, confiança e segurança no seu trabalho de professor. Muito obrigada pela sua atenção, muita saúde e bom trabalho, se possível, com o Física em Ação.